Boa tarde a todos. Eu aqui vim muito mais para ouvir e para pegar tudo que foi exposto do que para me manifestar. Eu também lamento muito, doutora Ilana, chegar só no período da tarde. Eu pousei de Brasília ainda há pouco, vim direto para cá. André, agradeço muito o convite e parabenizo enormemente o esforço, a energia que se coloca para que a gente possa colocar o nosso país para funcionar. Na verdade, tudo que se fala aqui, Douglas, é direcionado à tentativa, a um esforço de nós brasileiros colocarmos esta nossa nação que está num buraco para funcionar. E eu acho que o primeiro passo que a gente tem que dar é uma mudança de mentalidade. A gente está preso num debate. Se você parar para pensar, eu ali na Câmara, André, eu fico às vezes olhando os discursos e acompanhando o que é que está se debatendo. Rapaz, a gente está preso num dogma, a gente está preso numa ideologia enquanto o mundo está avançando. Enquanto o mundo está avançando, a gente está parado na política. Cada um tentando puxar o outro mais para baixo. Cada um tenta se aproveitar mais do fracasso do nosso país. Joga na culpa do outro e nesse bate-boca. Então aqui é uma mudança de mentalidade, é quem está querendo colocar o funcionamento de um país. Para falar só de um dos pontos, aqui é um breve comentário. A infraestrutura, que é se você for desmembrar o custo Brasil é um mundo. Se for falar aqui de custo Brasil, os temas são vários. A infraestrutura, que é um desses ramos, a gente está em que século, quando você para analisar o que existe no nosso país hoje? Aí você vai se prender ao que representa, eu acredito que seja o prefeito Anivaldo Ribeiro que esteja chegando aí, ou estou enganado, a Luiz? Minha saudação. Exato. Minha saudação a oportunidade. Pedro, me perdoe interromper, mas eu gostaria da oportunidade de convidar o excelentíssimo senhor prefeito em exercício, Anivaldo Ribeiro, para estar conosco compondo o último ciclo de debate, o uso das PPPs e como viabilizá-las. Uma alegria, Anivaldo, tê-lo chegando nesse momento. Então, é um desses eixos que a gente precisa parar e analisar. O que é que a gente conseguiu fazer nesse formato até aqui? Se não conseguiu, meus amigos, é preciso mudar. E aí a mudança é não só o primeiro passo, mentalidade, e eu acho que a gente está vivendo um novo tempo nesse sentido. Eu, no começo do mandato, tinha até um certo medo, Ilana, de falar que sou liberal. Isso era uma coisa... Prefeito, eu tinha até um certo medo de dizer eu sou liberal, porque acredito num novo formato. Isso já representou você não querer fazer justiça social. Ser liberal já representou não querer fazer justiça social. Mas é esse Estado que está investindo 2,1% do PIB em infraestrutura, enquanto a China investe 8%. Então a gente precisa mudar. O que eu quero não é ser estatizante ou liberal, ou ser corrente ideológica A ou B. O que eu quero é investimento na infraestrutura. Como isso vier, para mim está bom. O que eu quero é creche. Para falar aqui, eu quero que uma criança tenha uma boa creche. Ponto. Se eu puder botar num contrato e ser o setor privado que está oferecendo a creche, o que eu quero é que o bebê pobre tenha acesso a uma creche. Ponto e basta. Então, esse evento, para mim, ele se encaixa num movimento que está se articulando, que está crescendo, e a gente está começando a ter outro tipo de debate no Brasil. Eu vibro muito porque aqui existe uma semente, um pouco de esperança para a gente se unir para resolver os nossos problemas. Tenho certeza que vou conseguir pegar muito do que foi exposto aqui com você, André, que tem sido um professor nesse sentido, inclusive indicando leituras. Finalmente terminei a Quarta Revolução. E agradeço enormemente o convite, parabenizo a todos que puderam vir aqui para se engajar a esse esforço. A gente precisa salvar esse nosso país. Doutor Marcelo Neves, nós encerraremos então com o nosso prefeito. Bom, mais ou menos o que já foi dito aqui. Eu acho que também não pude participar da parte da manhã.
juntando todas essas informações técnicas que foram colocadas aqui, e mais essa vontade exatamente que foi colocada aqui pelo deputado, exatamente no sentido de a gente realmente repensar e transformar. Não deu certo, não está dando certo. Nós caminhamos, naturalmente caminhamos muito, né? Somente em relação, eu falo em relação à nossa região, Nordeste. A Sudene tem um histórico mais ou menos interessante disso. Ela teve exatamente a sua criação, o apogeu, decadência até extinção e depois recriação, e uma entidade que foi criada para exatamente desenvolver uma região que de repente precisa repensar todos os instrumentos, todas as formas, exatamente como é que nós podemos colocar isso para funcionar novamente. Uma das possibilidades, não tenho dúvida, são os novos instrumentos. A PPP é um novo instrumento. Aliás, a gente até colocou aqui, o professor Alarcon, que já saiu, que não é tão novo. Ela foi regulamentada em 2004, mas Fernando Noronha acho que fez a primeira PPP. Alguém perguntou isso? Aqui está claro, né? Dom Pedro II, quando fez as ferrovias e chamou os ingleses para fazer, aquilo era uma PPP, não tinha esse nome, ninguém pensava nisso. Mas, assim, nós temos vários exemplos. Digamos assim, esse até um certo preconceito do privado, não é, que se fez no país. Isso está fazendo um mal muito grande, porque infelizmente, nós temos um país que não consegue atender as demandas da população, né, que não consegue suprir realmente as necessidades da nossa população, e nós temos que nos reinventar, nós temos que andar para frente, nós temos que olhar para frente, e dentro disso, André, eu parabenizo demais a realização desse encontro aqui. Eu vi a programação do dia todo, a qualidade, o nível técnico desse encontro, de trazer exatamente para uma região do Nordeste, que há muitos diziam que era impossível falar em PPP no Nordeste, mas a gente sabe que é viável, e aqui nós tivemos exemplos hoje. O prefeito de Bananeiras colocou aqui um exemplo, e a gente sabe que tem outros exemplos. No gráfico aqui apresentado pela CNI, o quantitativo de PPP hoje já é maior nos municípios do que nos estados, na própria União, ou seja, os municípios estão na frente. Existe um caminho aí fantástico, uma grande estrada para que a gente possa percorrer chegar realmente em um bom momento. E eventos como esse exatamente que servem para esclarecer, para tirar dúvidas, para exatamente fomentar a ideia de que a gente sabe que a gente precisa da união do público com o privado, exatamente para que a gente possa resolver nossos problemas. Isso não faz mal nenhum, pelo contrário, isso pode ser uma das direções do nosso país. Então, acho que essa é a nossa mensagem, e a Sudene já participa disso e quer participar muito mais. A gente trabalha nesse sentido. Obrigado. Sem dúvida alguma, acho que, infelizmente, eu perdi o período da manhã, então eu vou aproveitar e deixar aqui um pedido. Por favor, me convidem novamente para participar na próxima oportunidade. E, sem dúvida alguma, complementando o que o deputado colocou, para além da ideologia, eu acho que a eficácia que deveria ser o nosso guia, né? Então, a alocação dos recursos tem que ser focado na eficácia daquele projeto, e o modelo que vai ser utilizado também tem que ser focado na eficácia daquele recurso que é alocado, né? Se eu trouxe a questão das creches, por exemplo, qualquer estudo econômico da área de capital humano, de retorno do investimento em educação, é educação infantil e primária. Qualquer estudo econômico mostra isso. Então, muitas vezes, nós estamos focados em aloca recurso em universidade, aloca recurso em estudo técnico, em escola técnica, e o que nós vemos é que, no médio prazo, o retorno é educação infantil e primária, por exemplo. Então, o grande desafio, ao meu ver, eu nasci em Brasília, cresci em Brasília, eu cresci no ambiente de discussão política, e o grande desafio, ao meu ver, é compatibilizar calendário político com a sociedade. A sociedade e as necessidades dela vão muito além de um calendário político. E por isso que fóruns assim são importantes.
Por isso que decretos são importantes, porque eles trazem a continuidade de um trabalho que foi iniciado. Então, eu deixo aqui realmente o meu agradecimento por participar desse fórum, mais uma vez o meu lamento por não ter vindo no período da manhã, e parabenizo a iniciativa. Acho que discussões assim são sempre relevantes. Reforço a minha abertura, entrem em contato, mandem sugestões, etc. Nós ficamos em Brasília, estamos nas discussões no âmbito federal, enquanto que o grande retorno vem dos municípios e às vezes nos distanciamos tanto das necessidades e dos desafios. Enfim, agradeço mais uma vez, espero ter contribuído e muito obrigada. Bem, gente, eu queria só agradecer a vocês. Ao final vou passar a palavra ao prefeito para encerrar, mas dizer o motivo desse evento. Existe uma explicação, Pedro, que é fundamental que se diga. Nós, a equipe da Secretaria de Planejamento, e junto com a equipe de Desenvolvimento Econômico, vinha há muito tempo trabalhando uma perspectiva de alavancagem de parceria público-privada, desde saneamento, educação, internet das coisas. E nós encaminhamos para a Câmara, depois de um estudo profundo, encabeçado por Poliana e por Alana, sobre uma atualização da legislação de PPP e concessão. E um decreto que estabelecia de internet das coisas, a educação e saúde, em que áreas nós poderíamos fazer os arranjos públicos privados. E na empolgação nossa, a gente achou que seria mil maravilhas. Mandamos para a Câmara. Como tínhamos mandado também o plano, o PED 2035, no qual a SUDENE também é parceira, que é o planejamento de Campina Grande para 20 anos, e como mandamos também o plano de saneamento básico, que pouquíssimas cidades no Brasil, principalmente no Norte e no Nordeste, o têm. Nós estamos a cidade planejada para 20 anos, em mobilidade, em saneamento básico, na lei de PPP e concessão, disse, é a hora agora, em função de Campina Grande ter essa característica, e foi dito aqui, Pedro, uma coisa interessante, que se a gente reconhecer o público como inoperante e acanhado, a gente não consegue igualar a simetria de uma parceria público-privada. A gente tem que se transformar o público em algo ativo e empreendedor, e aí o prefeito de Bananeiras se encaixa bem nesse perfil, alguém que pensa como empresário. Aí você constrói uma parceria equilibrada, simbiótica. Quando você tem um poder público acanhado, débil, ele gera parcerias parasitárias. Então, o componente não é ser público ou privado, é ter uma visão empreendedora, como o professor Alarcon citou, a concessão do Pau-Brasil, uma das primeiras, como a Baronesa, a PPP da ferrovia, que aí foi solapado por Pedro II, e aí o Barão do Mauá perdeu os investimentos dele, por uma agressão, uma quebra de contrato, a uma visão que se tinha de Estado e que não podia trabalhar. Então, assim, é nesse sentido que o público é forte, quando ele é empreendedor, a situação sai. Então, nós mandamos isso tudo para a Câmara e, de repente, o que a gente achava que a gente ia ser aplaudido foi uma verdadeira polêmica. E a equipe ficou, o Pedro sabe disso, o que fazer agora? Os vereadores acharam que era um grande problema. Criou-se uma polêmica, disseram, vai ter protesto. Eu dizia, é bom o protesto, mas isso foi um problema. Aí foi quando a gente já sabe que tem mais jeito, não. Perdemos a batalha, não, vamos fazer um evento. E o Pedro aí fazer, vamos fazer um evento, Marcelo. Aí disseram, como é que a gente faz? Vamos chamar 20 pessoas de Campina Grande, que sejam formadores de opinião e a gente planta a semente. Pode ser que seja uma questão de estratégia, pensamos assim. Verdade seja dita, nós fomos quase que abandonados por todos, os caras não vão, que é pancada. E aí fizemos uma parceria para o privado no evento, zero custo para a prefeitura, a equipe sabe, custo de R$20 mil esse evento, todo patrocinado, e mais o trabalho da gente, a chefe de cerimônia, inclusive a palestrante, e a gente não tinha dinheiro para pagar à tarde, o Moribe, aí ela assumiu, mas faz parte da ideia. E o evento se transformou num evento nacional, tanto que você está aqui, tanto que Marcelo está aqui, tanto que o presidente do 5º maior grupo da Coreia do Sul, que fatura 57 bilhões, maior do que o PIB da Paraíba, estava aqui. Então, assim, a gente ficou bastante feliz, de certa forma, vamos dizer assim, até emocionado, porque nós plantamos uma semente de futuro. Só que é um futuro que tem que ser presente, porque enquanto a gente discute tolices, e a gente mostrou hoje Brasília,
arrecadando 55 do bolo tributário, o Estado 20 e deixando 18 por municípios, que é onde a vida é vivida, é como você disse, se brinca de conversar em Brasília, eu até chamo, parece uma nave de Star Wars, parece que aquele pessoal, desculpa Pedro, mas parece que eles estão em outro mundo, discutindo tolices em cima de tolices, enquanto aqui os prefeitos precisam atender a atenção básica, precisam ter uma creche boa. Então, vamos esperar esse povo se convencer? Eu acho que não. Talvez melhor ser a gente plantar sementes dessa natureza, fazer esses arranjos públicos, privados, e aí fazer um processo de alavancagem de baixo para cima, inclusive usando a sociedade civil, como você citou bem. A Associação Comercial está trazendo, sabe daqui, o Transforma Campina, que é um projeto inspirado no Transforma Recife, que é a maior plataforma digital de trabalho voluntariado, feito pelo recifense. É uma coisa fantástica. Recife hoje é a capital do voluntariado do Brasil, projeto que tem hoje 73 mil voluntários, é um projeto que vale a pena conhecer. Então, assim, a equipe ficou satisfeita. A gente foi a Recife, aí a equipe do Tânia Bacelar disse, a gente tentou juntar 30 pessoas, não conseguiu. A gente de manhã aqui teve uma plateia cheia, né? E aqui hoje à tarde 386 pessoas. Então acho que a gente plantou semente. Infelizmente a Câmara não veio, tinha prometido, Nivaldo, trazer todos os vereadores, não vieram, mas agora a gente vai de porta em porta, só que a gente vai com uma mensagem que o Brasil está pensando igual a gente. E a gente em Campina Grande, e a prova que você é do CNI, nós temos a federação, é o único lugar no Brasil que a federação é aqui. Nós temos 17 instituições de ensino superior e 50 mil matrículas universitárias. Ou seja, a gente é capaz, sim, de alavancar, através de Campina, Bananeiras e os outros municípios, uma solução para Paraíba e uma solução para o Brasil. Já dizem, não dá para mexer mais. Recife, Salvador, Rio, São Paulo, é muita estrutura para mexer, não vai conseguir. Talvez o exemplo tenha que vir do pequeno. E eu acho que a gente também tem a sensação, né, Alana, que a gente plantou uma boa semente. Então, assim, agradecer a vocês, pedir ao prefeito para, se possível, dar algumas palavras e encerrar, mas a chefe cerimonial, que é palestrante também, que por uma questão de recurso financeiro, quer falar um pouquinho. Antes de passarmos a palavra ao excelentíssimo prefeito, eu não poderia me omitir em agradecer a essa equipe que, de fato, ele colocou que, sem recursos e sem medir esforços, se mobilizou para que, em menos de 30 dias, conseguíssemos mobilizar a sociedade, não só de Campina, não só da Paraíba. Nós tivemos, hoje pela manhã, 18 prefeitos que estiveram conosco, vários secretários, vários gestores públicos comprometidos com a sua cidade, com a gestão local e regional. E eu não poderia furtar os agradecimentos. Me perdoe se eu esquecer alguém, mas essas pessoas eu preciso fazer menção, a começar pelo nosso secretário André Agra, que acreditou quando ele colocou bem que duas loucas começou a semear essa ideia aqui, e ele terminou sendo o terceiro ou o primeiro deles, quando encabeçou e trouxe essa ideia, esse ambiente para que pudéssemos estar debatendo. A Dunga Júnior, que a Urbema conseguiu, abraçou essa ideia conosco, e ele pessoalmente tomou para si esse projeto e esteve conosco, nos ajudando dia após dia, para que viabilizássemos esse momento. A Alcindor Vilarim, me perdoe a voz ou a ausência dela, a Charles Macena, a Casas Massa, que esteve conosco também virando noite para que pudéssemos estar, a Emanuelton, da Alfa Consultoria, a nossa assessora de imprensa, Isabelle, ao Dr. Luiz Alberto, que também esteve conosco durante todo esse período de preparativo, esteve conosco toda a manhã e parte do início da tarde, a doutora Nádia Oliveira, que apesar de não poder estar hoje fisicamente, mas se envolveu para que pudéssemos viabilizar, a Pedro Catão, a Poliana, a Renan, a Rosalvo, Rosana, a Álvaro da Epigrafe, enfim, a todos os agentes que acreditaram que esse é um instrumento, essa é uma estrutura viável, é uma via de desenvolvimento regional, que é a parceria público-privada. Muito obrigada, perdão pelas delongas, e passo a palavra ao excelentíssimo prefeito em exercício, Enivaldo. Falar sentado. Boa tarde a todos.
Eu cumprimento, aqui, é só mesmo, não sei nem como é que a gente chama isso aqui, mas cumprimento da sua pessoa, todos que estão aqui presentes, e vocês também que estão aí, que são partícipes desse momento, que para mim é muito importante. Vou te dizer uma coisa, secretário, as coisas novas geralmente produzem essas reações, e essas reações fazem outras reações contra elas para mostrar que realmente o que você está fazendo, o que vocês estão fazendo aqui, é um momento importante para Campina Grande e para o país, consequentemente. Eu vim aqui, eu estava, já porque a gente, quando vira prefeito assim de uma hora para outra, só vive em eventos, vai para ali, vai para lá. Eu estava lá, do outro lado da cidade, e vim aqui para participar desse momento que eu gosto de ver desafios. E eu quero parabenizar todos vocês que estão sendo desafiados, porque eu sei que a vitória será grande. Eu lamento que os vereadores não estejam aqui, que era bom até para aprender, para ver o que é. A gente tem curiosidade, se você acha que uma coisa é errada, a gente procura ouvir, procura ver, para então ter uma ideia, ou então ter uma reação que possa beneficiar principalmente a cidade, que precisa disso. Eu concordo inteiramente com o que vocês estão fazendo, acho que é uma ideia louvável. Campina Grande precisa disso, a gente tem que ter artifícios para poder subsistir, que nós somos uma cidade pobre, não temos riqueza. Campina Grande tinha algodão, tinha agave, hoje não tem mais nada disso. Tem minério, que a gente tem que descobrir minério, que Deus tira, mas dá. Tirou algodão, nós éramos o segundo produtor de algodão do mundo, o primeiro era Liverpool, Inglaterra. E agave que nós tínhamos também, acabou, não tem mais. Mas Deus, o algodão foi o bicudo que acabou. Diz até que foi que soltaram lá do sul, soltaram aqui, porque a gente aqui do Nordeste não pode superar o sul e nada. Mas a gente supera com essa força desses caras como André e outros que também são partícipes, como vocês todas, essas meninas que são, eu conheço todas, uma a uma, são competentes. E é isso então, justamente a base da vitória de vocês, vai estar nisso. Uma pessoa como a senhora, que eu tenho o prazer de conhecer aqui nesse momento, que a gente vê logo pela desenvoltura com que participa tem interesse de vir, que é importante isso também, para reforçar esse ato de heroísmo que vocês estão fazendo. Então, eu vim aqui somente, não vim falar muito, não, porque eu acho que vocês já estão cansados, porque tiveram várias palestras. Quero só dar um abraço a cada um, parabenizar pelo evento e parabenizar vocês que vieram participar, vieram enriquecer, porque se vocês não tinham isso aqui não. Um grande abraço para vocês, então, ao meu deputado aqui, que é meu amigo, o presidente da Sudana, ajuda a Campina Grande, viu? Meu presidente, ajuda a Campina Grande é uma cidade que ajudada vai longe, viu? Ninguém brinca com Campina Grande não, vocês vão ouvir ainda falar que eu agora estou querendo, viu? Só para encerrar aqui, Campina tem que ter um aeroporto novo. Estou soltando isso aqui porque tem que ter um aeroporto grande à altura de Campina Grande. Vamos ver se não vai acontecer.